Fala galera, se você está nessa aula, você quer aprender como a gente pode fazer para integrar o seu front-end, seu projetinho com a API do Mercado Pago e você criar um checkout, por exemplo assim, a gente tem ali o nosso front-end bonitinho, clico aqui pagar com o Mercado Pago, a gente integra com o nosso back-end e cair lá na API do Mercado Pago e a gente pode entrar com a conta, fazer aqui sem ter nenhuma conta e a gente faz todo o checkout. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, show de bola. Sem enrolação, bora começar com isso daqui. O que a gente precisa para conectar o nosso projetinho com a API do Mercado Pago? Primeiro, Mercado Pago API. Se você não fizer isso, a gente não vai conseguir conectar. Você vai lá no Mercado Pago Developers ou aqui no Introdução. Aqui tem toda a documentação, eles são muito detalhistas, tem tudo bonitinho, tem exemplo em diversas linguagens de programação, tudo isso daqui vai ficar bem direitinho. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, joga lá no Google, acessa aqui, a gente vai entrar em algumas partes aqui do que a gente quer criar. A gente quer criar uma seçãozinha ali de uma preferência, que é o que ele chama para criar esse checkoutzinho que eu mostrei para vocês ali no início, e a gente vai conseguir fazer alguns testes. Mas para isso a gente precisa entrar na nossa conta do Mercado Livre e criar uma aplicação. Então eu vou entrar aqui, entra você aí no seu também, e aí a gente segue. Beleza, consegui fazer o meu login aqui, ó, tô com a minha conta aqui logada, tá tudo direitinho, loga aí na sua conta, porque você vai precisar das informações pra gente fazer a nossa integração. A gente vai chegar aqui, ó, suas integrações, esse checkout Mercado Pago da aula que está saindo no dia 26 de novembro, é esse que eu mostrei aqui para vocês. Mas a gente vai criar uma nova aplicação para você fazer isso do zero. E aqui ele pediu para eu autenticar de novo, então eu vou autenticar e já volto. Beleza, tá autenticado. Vamos aqui criar a nossa aplicação para a gente poder depois pegar as informações daqui e criar o nosso checkout. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar lá, checkout, Mercado Pago, 26... Isso já estava funcionando, né? 2025, 11, 26. Beleza. Aí ele tem que ver se está disponível, deu o checkzinho. Para pagamentos online, a gente não está usando uma plataforma de e-commerce, a gente está criando o nosso próprio checkout. Qual produto a gente está integrando? O Checkout Pro, que é aquele que a gente estava usando ali, é o padrão que eles têm. E aqui, modelo de integração, não precisa colocar. Autorizo, senão ele não vai me deixar. Não sou um robô e eu vou criar uma aplicação ali. Então ele vai criar aqui para mim e lembra, você tem que fazer isso junto comigo. Beleza, criamos aqui, a gente chega lá na nossa aplicação. E aí eu vou deixar vazar mesmo as public keys, access token, não tem problema, porque assim que terminar essa aula eu tiro do ar. Então pode tentar copiar, não vai funcionar. Beleza, então vou apagar isso. Pô, Diego, mas como é que eu vou tentar? Do jeito que eu tô falando, baixa aí, faz aí no seu computador também, junto comigo, vai fazendo na sua conta e aí você consegue testar também com as suas credenciais. Depois de a gente criar a nossa aplicação, a gente vem aqui, ó, credenciais de teste. Vamos ali para a gente pegar tudo que a gente pode usar para testar. Então tá lá, ó, são chaves que você vai usar para configurar o ambiente de teste. Então aqui a gente vem em credencial de teste e se ele não vier para essa tela direto, você simplesmente tem que aceitar o que ele está te pedindo ali. Mas acho que é um checkzinho, um continuar, ele cria as suas credenciais de teste. Beleza. E depois que a gente terminar de usar nossas credenciais de teste em dev e quiser dar um deploy, colocar isso para produção, o que a gente tem que fazer? Simplesmente criar as nossas credenciais de produção. Só que aqui eu não tenho elas criadas, a gente tem que colocar algumas informações aqui e ele vai liberar para mim. Eu só troco uma por outra e acabou, tá tudo certinho. Mas aqui em credenciais de teste, eu tenho o nosso public key e o nosso access token e de novo. Eu vou deletar isso aqui, então usa o seu, não tem o trabalho de ficar copiando isso daqui. Beleza. Agora que a gente tem isso daqui direitinho, o que a gente precisa fazer? Voltar lá na nossa documentação para a gente ver como é que vai ser essa integração que a gente vai fazer, o que a gente tem que trazer para o nosso back-end, no nosso projetinho, como é que a gente vai fazer tudo isso. Então a gente vai voltar lá no Mercado Pago API, aqui em introdução a gente tem essa telinha e a gente vai descer aqui um pouquinho, ó, em pagamentos online a gente vai precisar de uma preferência, que é o que a gente quer fazer e no caso a gente quer criar uma preferência ali, que é aquele checkoutzinho que ele faz tudo ali bonitinho pra gente. Beleza. Quando a gente vem aqui em criar a preferência, por isso que uma documentação boa é muito valiosa pra gente. Dá uma olhada. Ele me mostra aqui todos os parâmetros que a gente vai ter na nossa requisição e os parâmetros da resposta que você vai receber. Você consegue filtrar só pelos opcionais, obrigatórios, e aqui você vê, ó, cada um deles, se ele é obrigatório, se ele não é, qual que é o tipo, como é que você envia e tudo mais. E aqui do lado, ó, olha o que você consegue fazer. Você consegue expandir isso daqui e selecionar, ó, a linguagem que você vai usar. E no caso a gente está em JavaScript no Node, então em Node.js. E ele me mostra, ó, assim que você cria, ó, você vai dar um cons client, então você vai ter que instanciar o Mercado Pago
new preference, beleza, e depois você vai, ó, const body, você cria ali as informações que você vai mandar, e aqui no final, ó, response, você vai criar uma preferência mandando o body, e depois ele dá um console.log. Então aqui tá feito pra gente, tá tudo bonitinho o que a gente precisa para trazer isso para o nosso projeto. Então beleza. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, para eu ter esse Mercado Pago aqui, como é que eu instalo isso daqui lá no meu Node? Isso daqui não tá dito aqui, mas a gente vai ter que vir aqui, ó, em documentação, bibliotecas SDK. Eu vou abrir uma nova guia, Ctrl clica ali que ele abre, e a gente vai ver aqui, ó, server side, e aqui eu vou descer um pouquinho, e a gente vai buscar onde a gente está escrevendo, né? Em Node.js, e aí tá aqui, ó, npm. Então ele vai usar o Node Package Manager para baixar ali, ó, o Mercado Pago SDK. Então a gente vai instalar simplesmente o Mercado Pago com npm Mercado Pago, e aqui a gente tem, ó, modelinhos também, assim como a gente tinha lá, aqui a gente tem uma outra possibilidade de criar um order, por exemplo, que é diferente da preferência que a gente tinha visto lá. Aqui ele tem, ó, as configurações, como é que a gente cria o client que ele criava lá também. Ó. Aqui ele está criando com config, lá ele estava criando com o Mercado Pago. Às vezes o de lá não está atualizado. Então, algumas coisas a gente tem que ir testando também, mas o que a gente vê aqui, ó, que ele tem esse client aqui e tem esses imports aqui. Vamos ver o que a gente vai precisar misturando um com o outro. Então, beleza. Em termos de navegador aqui, a gente já configurou um monte de coisa. Vamos voltar agora para o nosso VS Code, que a gente tem duas coisas. Primeiro, eu tenho aqui o meu gabarito rodando, né? Senão eu não conseguiria mostrar para vocês. E aqui tem o do zero, porque o do zero já tem algumas coisas configuradas para a gente não precisar fazer tudo isso daqui do zero. Eu só quero realmente focar na integração. Pô, Diego, mas eu quero que você foque em alguma parada. Deixa aqui nos comentários. Aproveita, ó, parou o vídeo. Dá like no vídeo se você não deu até agora e deixa nos comentários o que você quer que eu foque mais. Mas aqui o foco é você criar essa parte ali e fazer essa conexão com a API do Mercado Pago e você ter o seu checkout completo. E é isso que a gente vai conseguir na aula de hoje. Então você vai baixar esse do zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa pasta agora para ter um do zero aula, que é o que eu vou partir dali para a gente chegar no gabarito. Beleza, tá aqui, ó, do zero aula, front-end, back-end. Vamos ver os arquivos que a gente tem. No meu back-end eu tenho, ó, uma simples API com Express. Diego, nunca criei uma API com Express. Aí eu acho que você está numa aula um pouquinho mais avançada, porque a gente já está, depois de ter API, a gente está integrando com APIs externas, de terceiros. Mas, ó, tem a aulinha aqui de como você cria a sua primeira API, você já vai ficar mais familiarizado com isso. Beleza. No nosso front, o que a gente tem? Aqui a gente tem, no nosso source, a gente tem um app, que a gente vai ter algumas rotas, home, sucesso, cancelado e pendente. Então a home é aquela que a gente estava vendo. Dentro dela a gente vai ter as nossas páginas, ó. Eu tenho a minha home, que tem os produtos selecionados, e aqui eu tô marretando mesmo um produto, porque não é o foco. A gente criar uma lista, conectar com o banco de dados, pegar todos os produtos. Se vocês quiserem, a gente pode desenvolver, mas eu preciso que vocês estejam inscritos no canal e que vocês coloquem isso nos comentários. Se vocês quiserem, a gente vai lá e grava para vocês. E a gente tem aqui o botão. O que o botão faz? Que ele vai ser um componente que ele paga com o Mercado Pago. Só que quando eu clicar nele, a gente tem que fazer o quê? Enviar essa requisição lá para o Mercado Pago para ele me devolver a URL, que aí sim eu direciono o usuário. Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Show de bola. Beleza. Como é que a gente vai sair desse ponto que a gente está agora para a gente chegar lá no nosso gabarito, que é isso daqui, ó. Temos aqui tudo bonitinho e a gente, quando clica, ele faz alguma coisa. A gente tem que efetivamente criar essa conexão entre o front-end e o back-end, que a gente tem aula especificamente disso, ó. Vou pedir pro pessoal colocar nos cards, a gente sempre deixa o maior número de aulas para ajudar vocês, que vocês têm essa aula aqui e várias aulas para vocês expandirem o conhecimento de vocês. Eu sempre acho muito legal fazer isso. Então, beleza. O que a gente vai precisar fazer aqui? No nosso botão, quando a gente clicar no nosso botão, o que eu quero fazer? Eu quero enviar uma requisição lá para a nossa API, e essa API tem que me devolver o quê? A resposta, que vai ser o link que eu tenho que redirecionar meu usuário. Tá, então quem precisa se preparar primeiro? A nossa API aqui. Beleza, a gente já viu lá na preferência que eu tenho aqui, ó, esse código todo. Vou copiar ele, ó, vou colocar aí para copiar. Vou chegar aqui embaixo, ó, Ctrl V, Ctrl S. Quando eu subo aqui um pouquinho, ó, aqui tem muita coisa e ele tá meio solto, ó. Tudo isso daqui tá meio solto. Onde é que eu preciso colocar isso daqui? Dentro de um endpoint. Então, quando eu fizer uma requisição para um endpoint específico de, por exemplo, criar uma preferência, aí sim ele vai me responder com tudo isso daqui. Como é que a gente vai fazer isso? App.get, e aqui ele vai pegar qual endpoint? A gente pode colocar API, porque a gente está na nossa API, create preference. O que a gente vai ter aqui? A nossa arrow function com a requisição e a resposta.
e eu vou selecionar tudo, ó, setinha Alt, setinha para cima, Alt, setinha para cima. Tá tudo aqui dentro desse endpoint aqui agora. Qual foi o problema que ele deu? Que nisso daqui ele está usando o JavaScript assíncrono, que ele espera para criar essa preferência. Então ele não passa isso daqui batido. Ele vai esperar e quando ele terminar, aí sim, ele dá um console log e se der um erro, ele dá um console.log. Então qual que é a nossa diferença aqui? Ó? Async. A gente tem que transformar a nossa função em assíncrona quando a gente estiver usando a await. Beleza. Então ele vai criar ali o mercado pago, new preference. Então aqui, ó, access token, ele tem que pegar esse access token de algum lugar. Vamos criar isso daqui numa variável de ambiente que seria a forma correta. Vou voltar para cá, lá nas nossas credenciais, ó, access token, vou copiar. E de novo, não adianta copiar que eu vou deletar isso aqui. Botãozinho direito no nosso back-end, ó, newfile.env, que é a nossa variável de ambiente. Aí vamos colocar mercado pago, access token, igual isso daqui. De novo, tá aqui, não vai adiantar de usar. Ctrl S. Como é que a gente faz para poder usar, acessar ali as nossas variáveis de ambiente? A gente vai precisar instalar o .env. Só que além do .env, a gente vai precisar instalar o mercado pago também. Então vamos fazer isso aqui, ó. Botão direito, Open in Integrated Terminal. npmi mercado pago, espaço .env. Se eu não me engano, é só isso que a gente vai precisar. Ah, não. Aqui a gente vai precisar usar o CORS também. CORS, que é um middleware para não ter problema quando a gente estiver fazendo requisição entre domínios ali. Instalei tudo, vou minimizar aqui um pouquinho. Aí o que a gente vai fazer? Ó? Import.env from .env. E aqui a gente vai dar um .env.config. O que eu faço quando eu faço isso daqui? Ele configura o arquivo de variáveis de ambiente e a gente pode acessar essas variáveis. Como? Process.env. E aqui o nome que a gente declarou aqui. Então isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Uma outra forma de fazer é declarar aqui assim, ó, e a gente pode desestruturar, que fica uma forma mais elegante. Então como é que a gente faria isso daqui, ó? Eu quero pegar a chave mercado pago, access token, desse meu objeto que tem essa chave daqui exatamente com esse nome. Aí aqui, ó, eu só uso dessa forma. É uma forma mais elegante de fazer isso daqui também. Beleza, mas aí eu preciso, para eu acessar a variável de ambiente, do .env e ele configurado, e ele aqui, ó, no meu root, na mesma página ali, na mesma pasta do meu package.json. Show! Além disso, import CORS from CORS, que é o nosso middleware para resolver probleminhas, ó, app.use, use CORS, problemas de CORS ali que a gente possa ter. Show de bola! Além disso, agora a gente vai precisar do mercado pago. Só que como é que eu faço essa importação? O que eu importo? Como é que eu vou saber dali? A gente vai lá no nosso NPM, que já tinha tudo direitinho. E ele falava pra gente fazer o nosso, ó, import, e depois a gente tinha o client aqui. Então ele fazia dessa forma aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos dar aqui, ó, importar, vou apagar. Então ele importa from mercado pago. Order a gente não precisa, mas o mercado pago config a gente vai utilizar aqui. Tá. E aqui, que mais? O preference. Então ele vai precisar desse preference também. Então ao invés de order, vou colocar aqui, ó, preference, que a gente vai usar. Tá. O client, vou dar um Ctrl+X, eu quero colocar ele aqui dentro. Ctrl+V. Beleza. Vou dar uma apagada aqui e eu vou usar essa configuração, porque essa daqui parece que vai dar errado. Ctrl+C, Ctrl+V. Se no NPM tá daquela forma, eu confiaria mais no NPM. Então ele vai criar o nosso client usando o mercado pago config e o nosso access token, vai criar a nossa preferência e aqui ele tem o body. Agora sim a gente pode entrar no nosso body. O que o body está fazendo? Ah, aqui ele está me dizendo tudo, ó. Então qual é o item que ele vai vender? Então o ID, o preço, a moeda, imagem, quem é o pagador, taxa, onde ele vai enviar o usuário depois de ser bem sucedido ou não a compra, qual que é, pô, um monte de coisa que tem aqui. Só que tudo isso a gente tem lá na documentação, ó, de criar preferência, tá tudo aqui, ó. O que é obrigatório? Só o items aqui que a gente tem. Todo o resto, ó, é opcional. Por exemplo, payer, payment methods, back URLs, que mais? Auto return, tudo isso é opcional. Mas aqui, para você não precisar ficar lendo tudo, o que a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte, ó, vou deixar só aquilo que vai fazer sentido pra gente. Back URLs, items e o auto return. Todo o resto é opcional e pra gente não vai fazer sentido agora. Pô, Diego, mas por quê? Dá uma olhada lá na API que você vai ver. Se eu quero deixar ele completão,
a gente consegue desenvolver. Mas aqui a gente quer fazer essa conexão e mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Pô, eu quero desenvolver mais. Deixa aqui nos comentários e, óbvio, se inscreve no canal para você receber, que aí a gente grava um vídeo sobre isso. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Temos aqui, ó, o nosso bar. Só que não é esse produto que eu quero vender. Vamos vender um outro produto, que era o que estava aqui no nosso app. Não, no home. Isso, o Full Stack Impressionador. Full Stack Impressionador, e aí momento jabá também, né? Se a gente vai vender o produto, a gente pode colocar ali. É o primeiro link da descrição, se você quiser ter acesso à melhor formação Full Stack do mercado. Clica ali no primeiro link da descrição que você vai aprender não só a fazer esse tipo de conexão, mas muito além. A gente cria um e-commerce completaço lá e vários outros projetos que tem com conexão com a API. A gente monta tanto back quanto front, junta com banco de dados, fica um negócio bem maneiro, mas fazer isso daqui no YouTube levaria muito tempo. Então tá tudo lá se você tiver interesse. Beleza. Vou chegar aqui, o que a gente vai fazer? Title, Full Stack Impressionador. Description, não precisa. ID, 1. Picture, não precisa. Category ID, não precisa. Quantidade, 1. BRL 1497. Show de bola. Back URLs, vamos deixar essas aqui. Quais que seriam as back URLs certinhas? A gente tem aqui, ó, sucesso, cancelado e pendente. Todos esses endpoints que a gente vai ter aqui, ó. Que seria isso aqui, ó. Isso. E aqui seria /success. Só que acho que tá sucesso lá, né? Seria isso aqui. Só que o Mercado Pago ele não aceita essa no back URL se a gente usar um HTTP. Eu deveria usar um HTTPS. Aí eu vou ter que instalar um plugin para tornar isso daqui HTTPS, o nosso localhost ao invés dele ser HTTP. A gente pode fazer isso, mas no final da aula a gente faz isso daqui, mas só para dizer porque que eu não vou fazer isso agora. Daqui a pouco a gente dá esse passo além. Ou eu deixo para vocês colocarem nos comentários e a gente pode fazer isso numa outra aula. Não sei, vou pensar. Mas, independente disso, você já tem que ter deixado o like na aula, porque já mostrei bastante coisa maneira aqui. Show! Temos aqui as nossas back URLs e o auto return é o quê? Assim que a pessoa tiver um desses 3 casos, ela vai ser redirecionada para cá. Se a gente deixa isso daqui com uma outra configuração, ele só redireciona se for aprovado, só redireciona se acontecer alguma coisa. Aqui eu redireciono ela sempre. Beleza. Então tá aqui o meu body, tudo direitinho. Const response await preference, tá criando aqui, só que eu não quero usar await e depois usar then e catch. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Ou eu só uso assim que await, ou eu só uso then e catch. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esses aqui e eu vou simplesmente colocar um console.log. E aqui eu vou colocar, ó, dentro de um bloco try catch. Vou colocar tudo isso daqui, console.log response. E aqui eu vou colocar o nosso, se der um erro aqui, a gente vai ter que devolver isso daqui. res.status 1500, que deu algum erro pelo servidor. E aqui a gente manda um JSON que vai ter message deu erro na criação da preferência. Vírgula, e a gente pode botar error. Opa, esqueci de fechar aqui. E a gente manda o próprio. A gente pode mandar aqui o próprio error. Vírgula. E aqui quando eu coloco assim, é como se eu tivesse assim, ó. Error, error. Então ele manda dessa forma. Beleza. E aqui ele manda o console log, então isso daqui vai ficar no nosso terminal. E depois eu tenho que dar um res.json. E aqui a gente pode mandar, sei lá, message. Deu certo na criação da preferência. E aqui a gente pode mandar o response. Beleza. Que aí, se a gente quiser pegar esse objeto, a gente pega ele no response ali. Show de bola. Então repara que agora isso aqui está funcionando. Se eu mandar um get para cá, para esse endpoint, vai funcionar. Lógico, se a gente não tiver feito nada errado. O que a gente vai fazer agora? Botar isso aqui para rodar, antes de linkar com o nosso front-end. Como é que a gente bota isso daqui para rodar? Aqui no nosso package.json tá aqui, ó. Watch, já deixei prontos para vocês. Node Watch Server JS. Vou chegar aqui, ó, só aumentar isso aqui. npm run watch. Pum. Servidor rodando na porta 3000. Tá rodando ali direitinho pra gente. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Vou chegar lá na porta 3000. Vou chegar aqui, ó. Localhost 3000. Não, pratos não. Isso aqui é outro projeto que a gente deve ter feito. Tá lá. E aí, beleza, deu erro. Por que deu erro? Porque a gente não entrou no endpoint certo, né? Aí ele não vai fazer nada. Vou colocar aqui o nosso endpoint certo. Pum, enter. Tá, aí deu a mesma coisa. Então tem algum problema aqui. Porque eu... Vamos lá. A gente tá aqui rodando na porta tal, API tal.
F12 de erro. Não, ele simplesmente parou de executar aqui, mas é para ele continuar rodando. Beleza, a gente está rodando na mesma porta que a gente estava rodando ali o gabarito, né? Então vamos matar o gabarito aqui e vamos Ctrl C, setinha para cima. Ah, agora não está o completed running. Então tinha dado algum erro, ele só não avisou que estava dando esse erro. Então beleza, agora vamos voltar para cá. Pum, create preference. Ah, agora foi. Então temos aqui, ó, vamos dar uma formatada, message, e a gente tem aqui response. Então deu certo, isso daqui funcionou. Então ele me dá um response, ó, olha a quantidade de coisa. E tudo isso a gente veria aqui, ó, no resposta de exemplo. Então tá lá, tudo aqui bonitinho, collector, papapá, papapá. Sendo que a gente tem, ó, uma URL que é o que a gente vai precisar usar do checkout, ó, init point. É isso daqui, ó, o checkout criado com as informações que a gente mandou para a pessoa. Então é isso que a gente vai precisar e ele está, vou matar o checkout completo, vamos usar esse aqui, ó, a nossa preferência e init point é esse daqui. Então se eu viesse aqui, ó, sem as aspas, né, obviamente, Ctrl C, Ctrl Shift N para a gente abrir em aba anônima, beleza? E ele vai abrir aqui o nosso checkout e ó, tá lá direitinho, a gente já criou. Então o nosso back-end tá funcionando, ó, full stack impressionador, que lembra, o link tá aqui na descrição também, não precisa fazer pelo Mercado Pago. E tá lá, ó, 1497 direitinho. Vou sair daqui, ó, Ctrl W, e a gente só quer esse init point. Então, quando a gente for responder, a gente tem algumas opções. Aqui, ó, ele deu no console log também, tá tudo aqui bonitinho pra gente, ó, esse console log response. A gente já pode matar isso aí também. E eu já vou deixar o servidor rodando, então a gente mata esse daqui. E o response, ao invés de mandar só o response, eu posso mandar... Aqui, ao invés de pegar o response, eu posso pegar o init point. E aqui eu mando só o init point. E aqui vai ser, por exemplo, link. A chave link vai ter esse valorzinho daqui. Então a gente pega lá da nossa resposta a chave link que ele vai nos dar isso daqui. Então a parte do back-end tá resolvida. Já quero um like nesse vídeo aqui nos comentários. Fala, pô, Diego, entendi a conexão com o back. Diego, inclusive, eu não mexo no front, então valeu. Mas ó, se você deixar o like, tá valendo. E se você quiser ver, bora completar agora pra gente fazer o front. Então o que a gente vai ter? A gente vai pegar aqui, ó, no nosso front-end, a gente tem lá o nosso button. O que a gente vai precisar? Fazer uma requisição para aquele endpoint ali, ó, esse endpointzinho daqui. Só que eu posso fazer isso com fetch ou eu posso fazer isso de uma forma mais prática com Axios. E aí, para a gente usar o Axios, ó, botão direito, Open an Integrated Terminal, NPMI Axios, que a gente vai fazer essa requisição. Diego, eu nunca usei o Axios. Vou explicar aqui como é que funciona, mas ó, tem a aulinha onde a gente mostra a diferença do fetch para o Axios e por que a gente vai usar o Axios aqui. Import Axios from Axios. Aí o que a gente vai fazer? Quando eu clicar nesse botão, então, ó, on click, o que eu quero fazer? Handle submit. Eu quero gerenciar submit, o submit. E aí a gente vai criar um const, essa função, uma arrow function, opa, que vai fazer o quê? Const response igual a await axios.get Windows V, isso daqui. Então eu vou dar um get nesse endpoint. E usando o Axios a gente consegue fazer isso numa linha. Não preciso configurar mais absolutamente nada e o fetch a gente precisaria fazer mais alguns passos. O que está dando erro? Se é await, a gente tem que usar o async também, aqui na nossa funçãozinha. E por que é await? Eu vou fazer uma requisição para o endpoint, não é instantâneo. Então eu faço, ele tem que processar, depois ele me responde. Quando terminar, aí sim a gente faz alguma coisa. Quando a gente faz uma requisição, coloca dentro de um bloco try catch, ou uso then e o catch também. Mas eu prefiro o try catch. Se der tudo certo, o que eu quero pegar? Eu não quero o response, que ele vai me pegar tudo. Ele tem, dentro dessa resposta, ele vai ter um response.data, e dentro do data é a resposta que a gente vai estar lá. Então, init point, é isso daqui que a gente vai ter. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de pegar o response, eu só quero pegar o data, e aqui, quando eu for dar console.log no nosso data.initPoint, por exemplo. E aqui, se der um erro, o que eu vou fazer? A gente vai dar um console.log deu erro. E aqui a gente coloca o nosso error direitinho, que ele vai mandar tudo certinho ali pra gente. Então a gente tem essas duas coisas agora quando ele clicar ali no nosso botão e a gente já fez essa conexão do front com o back. Se eu voltar para cá, eu tenho que abrir aqui o nosso front, né? Porque a gente só estava rodando o back. Então a gente vai ter que chegar aqui, ó, npm run dev, que é o scriptzinho que a gente tem para iniciar aqui no Vite. Cadê?
run dev, coloco aqui e ele vai colocar lá, ó, Ctrl, abrir aqui, e tá aqui o nosso checkout. Vou dar um F12. O que ele vai fazer aqui, ó? Quando eu clicar, ele fez uma requisição e ele me definiu aqui, ó, undefined. Então, deu tudo certo, mas a resposta, ó, vamos abrir aqui, ó, network, preference, response. Tá aqui, ó. Ah, não era init point, era link o nome. Então, por isso que deu vazio. Mas, ó, deu certinho, ele criou ali pra gente, foi na trave. Então, vamos pegar ali, que eu esqueci que eu tinha colocado dessa forma. Mas vamos lá, button. E aqui no nosso button, deixa eu dar uma minimizada nesse daqui. Opa, foi mal. E aqui o que a gente vai fazer, eu tenho que pegar o nosso link. Então aqui o nosso link, ele vai dar o console.log. Vamos voltar para cá. E agora quando eu clicar, ele processou, tem o nosso link. Se eu abrir o nosso link numa aba anônima, né? Copy link address. Vamos abrir aqui e a gente consegue fazer todo o processamento ali no Mercado Pago. Inclusive, se você quiser, ó, sem conta, a gente consegue pegar cartão de crédito e pegar aqui, ó, lá em credenciais de teste, você tem cartão de teste também. Então você pode pegar aqui, ó, usar esses dados de cartão que eles usam para testar. E aqui você tem, ó, o nome que você pode colocar no titular do cartão se você quiser que seja aprovado, erro, pendente, quantia insuficiente. É só você usar esses nomes e esse CPF aqui quando você quiser usar ali. Mas aí você pode fazer os seus testes. O importante aqui era a gente conseguir gerar o checkout todo funcional, bonitinho. Você pode querer, não quero fazer cartão, quero um boleto, quero fazer com Pix. Mas aí o Pix provavelmente você vai precisar entrar na conta dali. Mas está quase pronto isso daqui. Eu não quero que tenha no console.log, eu quero ser redirecionado. E agora é um simples ajuste. Window.location.href. Window é a minha janela, location é a barra de navegação, href é o link que está ali, igual a isso daqui. Então eu vou ser redirecionado para esse link assim que ele terminar aqui de receber. Então vamos voltar para cá. Agora rufem os tambores, ó, vou dar um F5 para ele zerar tudo e pagar com o Mercado Pago e prum, ele entra aqui e aí obviamente está borrado, porque aqui ele está logado na minha conta que estava no Mercado Pago para não vazar nenhum dado, mas a gente conseguiu criar todo o checkoutzinho que a gente tinha se prometido a criar. Então a gente fez tanto o back-end quanto a conexão ali do front com o back-end e eu tenho certeza que você já deixou like no vídeo, se inscreveu no canal e clicou no sininho para receber tanto esse quanto vários outros conteúdos maneiros. Deixou também seu comentário falando o que você quer ver. E lembra, pô Diego, eu sei que a gente consegue ir além, conectar as informações, ao invés de simplesmente mocar aquelas informações ali, de colocar, por exemplo, só o full stack impressionador, ter uma lista, conectar com um banco de dados. Dá para realmente fazer muita coisa. E a gente tem 3 grandes caminhos aqui. O primeiro caminho é você colocar nos comentários que você quer que eu possa fazer uma próxima aula dando um próximo passo. Mas a gente não vai fazer tudo. A gente vai de passo em passo, mas a gente realmente faz. Tem várias aulas aqui no canal que a gente fez isso. O segundo caminho é você clicar no mini curso gratuito que está na descrição, que é um mini curso que a gente fez uma réplica do Airbnb e a gente fez ele ponta a ponta. Tem tudo ali mesmo. Gerenciamento de usuário, conexão com banco de dados, tem login persistente, tem token para você logar e manter tudo ali, tem subir os arquivos ali no AWS, tem muita coisa mesmo. Mini curso gratuito. E o terceiro passo, obviamente, como eu já fiz no meu Jabá, primeiro link da descrição, formação completa Full Stack Impressionador. Não só o Full Stack você vai ter, mas todos os cursos da comunidade. Lembra de acessar lá, porque tem muita coisa para você se desenvolver. Tem projeto de e-commerce, tem o projeto de Airbnb, onde você pode tirar dúvida também. Tem muita coisa lá. Mas, depois de falar tudo isso, lembra de deixar like no vídeo, se inscrever no canal. E se você chegou até agora, até esse momento, coloca aqui, hashtag somos 20%. Diego, por que somos 20%? Por que eu vejo assim em todos os vídeos de vocês? Porque das 100 pessoas que começam a assistir esses vídeos, só 20 chegam até esse momento. Se você chegou, você precisa colocar somos 20%. Espero que você tenha gostado dessa aula. Like, se inscrito, clicado no sininho e comentado. E eu te vejo numa próxima.